Bem-vindos ao Curto e Grosso. Eu sou o professor Augusto Mota e, continuando a nossa série sobre angiospermas, hoje nós iremos falar das classes. No caso, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Se esse assunto te interessa, permaneça conosco. E vamos ao play! Então, meninos e meninas, como eu estava falando, na última aula nós concluímos, dentro da série das angiospermas, a parte da morfologia, né, com a nossa última aula sendo sobre flor. E aí hoje nós vamos falar da questão das classes, né? Aí dentro das classes nós iremos abordar a questão das monocotiledôneas e dicotiledôneas. Primeiramente, nas monocotiledôneas, olha só, por que essa definição? No caso das monocotiledôneas, elas vão apresentar apenas um cotilédone e a raiz ela vai ser fasciculada. O que é, no caso, cotilédone? Pessoal, o cotilédone, aqui você vai ter um exemplo de um cotilédone e aqui a raiz fasciculada. O cotilédone, ele é a estrutura de nutrição inicial da planta. Quando a planta brota, germina, o que é que vai acontecer? Ela ainda não tem capacidade de realizar fotossíntese. Então, toda a nutrição inicial dela é conseguida através dos cotilédones. Então, essa é a função do cotilédone, da nutrição inicial da planta, ok? Então, não esqueçam disso, crianças. Além disso, olha só, eu vou ter o seguinte: no caso das monocotiledôneas, a bainha ela é muito desenvolvida e as nervuras elas são paralelas. Olha só, no caso da folha, ela é unida ao caule pela bainha e as nervuras elas vão ser paralelas, não vão apresentar uma nervura principal e nervuras secundárias não, ok? Além disso, a gente vai ter o seguinte: no caso do caule, eles são herbáceos e nós vamos ter de três tipos: bulbo, colmo, rizoma. E aqui eu tenho, ó, primeiro, o bambu, que é o tipo de caule chamado de colmo, né, que também ocorre na cana de açúcar, que tem essa característica aqui, ó, bem definida do colmo, né? Tenho aqui os caules herbáceos, né, que são caules bem flexíveis, como no caso do coentro. Você vê que tanto ocorre fotossíntese tanto na folha como no caule. Além dos herbáceos, eu tenho o caule do tipo bulbo, né, que vai ter muita substância nutritiva, como no caso aqui da cebola, certo? Da cebola, da batata, né, no caso da batatinha. E eu tenho também o caule do tipo rizoma, que é um caule subterrâneo, como no caso aqui da bananeira. No caso da samambaia, que ela é uma pteridófita. No caso das angiospermas, temos aqui a questão da bananeira, né, que é o caule do tipo rizoma. Além disso, no caso, o tronco, os feixes vasculares, eles vão ser irregulares, que é outra característica das monocotiledôneas. Olha só, os feixes aqui, eles são totalmente irregulares. Por isso que nas monocotiledôneas não dá para fazer uma enxertia, que é o que? Você colocar o galho de uma planta no tronco de outra, ou no galho de outra planta, né, para fazer um melhoramento genético. Aí, como exemplo de monocotiledôneas, nós temos aqui a questão do bambu, milho, orquídea, né? Que eu tenho bambu, orquídea, outra monocotiledônea, e o milho, que é muito conhecido, ok? Ainda nas monocotiledôneas, elas vão apresentar, no caso das flores, sépalas e pétalas trímeras. O que é isso? Porque elas vão apresentar de 3 ou múltiplos de 3, né? 3 ou múltiplos de 3. Então aqui eu tenho, olha só, vou ter aqui, ó, perdão, no caso aqui eu terei 1, 2, 3
pétalas, que é uma característica das monocotiledôneas. No caso aqui eu tenho 6, ó, que é um múltiplo, né? Ó. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outra característica das monocotiledôneas: flores trímeras, ou no caso de 3 ou múltiplos de 3. Não esqueçam disso. Pegando aqui a questão das dicotiledôneas, lembrando, no caso das dicotiledôneas, por que dicotiledôneas? Porque vão apresentar 2 cotilédones, né? Os 2 cotilédones como nutrição inicial. No caso aqui das dicotiledôneas, o tronco ele vai ser, no caso aqui, lenhoso, né? Grande espessura, e a raiz vai ser pivotante, no caso aqui. Então eu tenho aqui, ó, tronco, né? Claro, as árvores como um buzeiro, o tronco não é como de uma sequoia dessa, mas é tipo tronco, que é espesso, e a raiz ela é pivotante. Lembrando que no caso da raiz pivotante, ele vai apresentar uma raiz principal e raiz secundária. Qual a diferença? Raiz pivotante para fasciculada. A pivotante ela vai permitir uma maior penetração. Já a raiz fasciculada, ela permite uma maior sustentação do solo. Então essas plantas com raízes fasciculadas, tipo gramíneas, elas são utilizadas para segurar solo em barranco, né? No caso, um exemplo, para evitar deslizamento. No caso da folha das dicotiledôneas, a bainha vai ser reduzida, ela vai se ligar ao tronco pelo pecíolo, vai apresentar nervura reticulada e os feixes vasculares vão ocorrer em círculos, né? Então aqui eu vou ter, olha, na folha da dicotiledônea, a bainha ela vai se unir ao galho pelo pecíolo, né? Vai apresentar nervura principal e nervura secundária, que é outra característica das dicotiledôneas. O feixe vascular ele vai apresentar em ciclo, ó, círculo. Então tem aqui, ó, o floema, o xilema. Então nesse tipo de planta eu posso pegar em um galho de uma planta que é o cavalo, eu posso colocar o galho de outra planta e unir, que será a enxertia. No caso aqui é o cavaleiro e aqui nós chamamos de cavalo, para fazer melhoramento genético em outras plantas, ok? Ainda dentro das dicotiledôneas, como eu já falei, as sementes vão apresentar 2 cotilédones. As flores elas vão ter sépalas e pétalas pentâmeras, quer dizer em número de 5. Olha aqui a característica, olha, das dicotiledôneas: 1, 2, 3, 4, 5. Então são flores pentâmeras, né? De 5 múltiplos de 5. A característica. Ainda dentro das dicotiledôneas, semente com 2 cotilédones, que é a substância de reserva. Então tem aqui como exemplo o feijão, ó. No caso aqui eu vou ter 2 cotilédones, que quando a planta vai se desenvolver é como se ela formasse as 2 folhinhas iniciais, tá vendo, ó, que vão fornecer a nutrição para a planta, que é outra característica marcante delas. Então era isso, pessoal, que eu tinha para falar sobre as classes nas angiospermas, ok? É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixa aí seu like, se inscreve no nosso canal, porque isso ajuda o nosso trabalho pra caramba. Nos veremos na nossa próxima videoaula, ok? Forte abraço, fiquem com Deus e fui!